Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Nesta noite de domingo, dia 21 de junho, nós mais uma vez vamos prestar o nosso culto ao Senhor, expressar a nossa adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E vamos iniciar a nossa celebração nesta noite lendo a palavra de Deus, no livro dos Salmos, capítulo 48, a partir do versículo 1 até o 14. Salmos 48, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar em culto, agora em oração, com o nosso seminarista Igor Soares. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito a vida da sua família. Que alegria estarmos juntos para poder começar esse culto orando ao Senhor. Nós podemos louvar ao nosso Deus através da oração. Vamos fazer isso junto? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos na sua casa, chame a sua família. Vamos juntos exaltar o nome do nosso Deus. Pai, Tu és santo, glorificado seja o Senhor por todo sempre. Obrigado, Senhor, por Tua soberania sobre nossas vidas. Obrigado por Tua majestade, ó Pai. Obrigado pelo Teu governo, que é perfeito, ó Deus. Obrigado pela Sua vontade, que é boa, que é agradável àqueles que Te amam, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. E não existe Deus semelhante a Ti, ó Pai. Exaltado seja o Teu nome. A nossa oração é que o Senhor receba o nosso culto, mas o nosso anseio é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que possamos ser impactados e transformados pela Tua santa palavra. Ó Deus, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, e que esse momento que nós estamos passando agora certamente passará e que nós estaremos, ó Pai, nos reunindo, Pai, naquele lugar que é costumeiro, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor que esse momento será no momento exato que o Senhor já determinou. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo consolo, pelo conforto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos agradecer a Ti, louvar ao Senhor e fazemos isso no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Nós cantaremos ao Senhor agora. Abra tua boca, abra o seu coração. Cante ao Senhor louvores que vão engrandecer o seu santo e precioso nome. Vamos cantar juntos. Boa noite, meus queridos irmãos. Nós vamos continuar em atitude de culto ao Senhor e agora cantando que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro, que Ele é a nossa fortaleza.
estar segura nele. Sabemos que Ele está no nosso barco, Senhor Jesus Cristo, é quem acalma todas as tempestades. Que você possa clamar ao Senhor neste momento, através dessa canção. Só porque estás comigo, eu posso
momento nós continuaremos em atitude de louvor e adoração ao Senhor, agora por meio da devolução dos nossos dízimos. Os irmãos poderão também contribuir com a campanha de missões mundiais. E para esse momento, nós cantaremos o hino vitorioso 471 do nosso cantor cristão. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor. Reino supremo, guiando com seu poder e valor. Todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível, ter minha vida finda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos orar para dedicar nossas vidas e bens? Senhor Deus, muito obrigado por este domingo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por dar a oportunidade, ó Deus, de estarmos orando a Ti. Senhor, quero dedicar as nossas vidas e bens, ó Deus. Eu quero, Senhor, que estejamos cada vez mais perto de Ti, ó Deus. Eu Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, boa noite. O meu desejo sincero é que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada vida, com cada família que nos acompanha nessa noite em que meditaremos juntos na palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33, a palavra de Deus assim nos diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. O texto aqui apresentado nos fala de uma grande certeza dada por Deus aos seus servos. E essa certeza é de que existe um interesse da parte de Deus por sua criação. Ele nos ama. Ele deseja cuidar de nossas vidas e de nosso futuro. A mão de Deus, o que significa a sua providência, está estendida a você. Entenda isso pela palavra de Deus. Os versículos anteriores haviam mostrado esse interesse do Senhor pelos homens. Sinais maravilhosos mostraram a providência do Senhor àquelas pessoas por meio de Jesus. Aqui nós encontramos pessoas que já viam ou que tinham ouvido falar de Jesus ter acalmado o vento e o mar. Recentemente, antes desse evento lido aqui, Jesus havia alimentado uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos que foram multiplicados. Ah, meus irmãos, muita gente estava até empolgada com a possibilidade de ser Jesus um redentor político, um líder para Israel naqueles dias difíceis, dias de fome, dias de muitas enfermidades, de domínio de Roma com crueldade sobre a Judéia. Naqueles dias, muitos já estavam querendo transformar Jesus no monarca desse mundo, num novo rei para Israel. Veja João no capítulo 6, verso 15. Evangelho de João 6, 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João relata que depois de ter multiplicado pães e peixes, as pessoas disseram: esse é o homem que pode nos dar aquilo que nenhum outro chefe, nenhum outro líder nos tem dado. Comida farta, sem que tenhamos que ter uma dura rotina, uma rotina penosa para alcançar o alimento, o pão suficiente a cada dia. Ao perceber isso, Jesus então começa a afastar-se da multidão, passa a ensinar melhor aos seus apóstolos acerca da sua missão, e é o que Jesus faz aqui agora, nesse evento, quando os discípulos deixam a multidão. Jesus se despede da multidão, vai ao monte orar, e vai ao monte não porque o monte fosse um lugar sagrado, mas porque aquele era um lugar de quietude, de sossego, onde ele poderia ficar sozinho em oração diante do Pai. Jesus sempre buscava o Pai em oração. Despede os discípulos que entram num barco e só reaparece a esses discípulos no momento em que os discípulos estão enfrentando dificuldades. O grupo estava já na 4ª vigília da noite, o que significa que eles estavam entre 3 e 6 horas da manhã, e já no meio da Galileia, quando Jesus aparece aos seus apóstolos. Tudo que Jesus já havia realizado e ensinado soma-se agora a esse evento, que tem como alvo final a constatação que está no verso 33. Veja aí, Mateus 14, 33. Verdadeiramente és filho de Deus. Versículo 22 nos diz que os discípulos embarcaram sem Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Diz que Jesus já estava só no verso 23, e que no verso 24 o barco estava longe de Jesus, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É nesse momento que Jesus reaparece aos seus apóstolos de um jeito miraculoso, inédito, divino.
Aqui, meus irmãos, vemos mais uma vez que a mão de Deus, por meio de Jesus, está estendida à humanidade. No verso 31, o Senhor Jesus Cristo apenas pergunta: por que vocês não creem? Por que a fé de vocês é tão pequena? Vocês já não sabem que Deus os ouviu tantas vezes? Ouviu quando, por meio de José, permitiu a Jacó e a sua descendência continuar tendo vida? Ouviu quando, por meio de Moisés, retirou todo o povo de Deus do Egito e trouxe a Canaã? Ouviu quando os livrou de tantos e terríveis inimigos? Há uma mão estendida a vocês desde sempre. Talvez vocês não tenham percebido ou não tenham crido nessa verdade, mas há sim uma intenção da parte de Deus de cuidar de vocês, porque Deus é amor. Aliás, Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16, nos diz que Jesus conhece muito bem as nossas lutas e as nossas dores e se compadece de nós. Por isso ele é um perfeito sumo sacerdote. Veja aí Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus não é como um sacerdote humano, distante, que por vezes não conhece o que há em nosso interior, os nossos dramas mais pessoais. Jesus é aquele que veio a esse mundo, sofreu como nós sofremos, lutou com as dificuldades desse mundo como nós lutamos, mas ele nos conhece porque ele é Deus profunda e perfeitamente. Nós temos um Deus presente que veio a nós na pessoa de Jesus, foi capaz de morrer na cruz, de dar a sua vida por nossa redenção. Acheguemo-nos, é o que diz o autor da carta aos Hebreus, com toda a confiança. Nós sabemos quem ele é e o que ele fez no Calvário, para recebermos sempre misericórdia e acharmos graça para socorro nos momentos mais difíceis. O meu desejo nessa noite é reforçar para os crentes essa verdade e anunciar para aqueles que ainda não creram essa boa nova de que há uma mão da parte de Deus estendida a você. Você precisa reconhecer o ato de bondade de Deus por sua vida, acima de tudo, no sacrifício de Jesus no Calvário, quando ele se colocou em seu lugar e ofertou a própria vida, cumprindo a lei de Deus, em lugar da sua vida que estava condenada a viver eternamente longe do Senhor. Há uma mão estendida a você. E o texto bíblico nos leva a crer que essa mão de Deus, ou seja, o cuidado, a providência de Deus que tem sido estendida a nós, assim o é, para nos apresentar os planos do Pai. Veja aqui no verso 23 de Mateus 14, quando a palavra de Deus mostra que Jesus tudo fazia em profunda comunhão com o Pai. Ele estava só com o Pai, preparando-se para ir ao encontro dos seus discípulos, aquele que futuramente, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério terreno. E assim aconteceu porque Jesus e o Pai são um. Aliás, leia comigo João 12, versos 44 e 45. Evangelho de João 12, 44 e 45, quando Jesus diz: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deus estendeu a mão dele na pessoa de Jesus. E Jesus, que é o Pai, um com o Pai, é a prova de que Deus lembrou-se de nós vindo a esse mundo na pessoa de Jesus. Jesus conhece toda a vontade do Pai porque ele é um com o Pai. E porque ele conhece toda a vontade do Pai,
ele pode nos apresentar também toda a verdade do Pai. Não é porque os discípulos estavam em aperto que Jesus havia se esquecido deles. Não é porque nós enfrentamos problemas nessa vida que Deus nos abandonou. Eu sei que alguns crentes por vezes são tentados a pensar assim. Davi, o grande rei de Israel, o salmista usado pelo Senhor para escrever partes maravilhosas das Escrituras, por vezes teve essa impressão: por que não me ouves, Senhor? Por que estás distante, ó Deus? Por que permites tantos males virem sobre mim? O Iesbe, comentarista bíblico, diz que os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra com as multidões e fora da vontade divina. Não devemos jamais julgar nossa segurança apenas com base nas circunstâncias. Alguém já disse que ter fé não é crer apesar das circunstâncias, mas é crer em Deus apesar das consequências. É muito melhor enfrentarmos as tempestades dessa vida sabendo que Deus se importa conosco e no momento certo nos socorrerá, do que viver alguma calmaria sem o cuidado de Deus quanto à incerteza do que está por acontecer. Jesus queria, com essa situação, segundo o que o texto bíblico mostra, apresentar os planos do Pai aos discípulos. Queria mostrar-lhes que mesmo quando Jesus viesse a morrer e ressuscitar e não mais estivesse com eles, ainda assim Deus saberia das suas necessidades, dos seus medos e apareceria pelo seu Santo Espírito. A mão de Deus jamais será recolhida. A mão de Deus jamais estará atrofiada para que não possa socorrer aqueles que nele creem. Creia em Cristo nessa noite e você verá que a mão de Deus está estendida para ajudar você a vencer os seus medos. Aqui no texto bíblico lido de Mateus 14, nós encontramos os discípulos de madrugada em grande dificuldade, porque diz a palavra de Deus no verso 24 que estava o barco sendo açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Quando Jesus vai andando por sobre o mar, e é claro, eles se espantam. Gritam: é um fantasma. O texto bíblico diz que eles estavam tomados de medo e por isso gritaram. É o que diz o verso 26. O verso 27 nos mostra Jesus dizendo: eu sei que vocês têm medo, mas tenham calma, tem de bom ânimo, sou eu vim ao encontro de vocês porque eu sei das dificuldades que vocês estão enfrentando, dos medos que estão tomando conta de vocês. Calma, sou eu. É quando Pedro então diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas, porque eu não tenho certeza que é o Senhor. Eu tenho medo, parece ser um fantasma. Jesus se compadeceu de Pedro e disse: Pedro, vem ter comigo, Pedro. E Pedro, descendo do barco, verso 29, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, infelizmente, até a hora em que voltou a ser dominado pelo medo, quando sentiu a força do vento e começou a submergir, quando gritou: salva-me, Senhor. Queira Deus que muitas pessoas nessa noite, ao terem acesso a essa pregação, digam: salva-me, Senhor, dos meus medos, sabendo que Jesus se compadece dos aflitos. Mateus 9, verso 36, nos diz que quando Jesus via as multidões, tinha compaixão delas, porque essas multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra de Deus nos mostra que Jesus se faz presente em nossas aflições. Deus prometeu isso ao seu povo. Jesus, que é Deus, tem feito isso com o seu povo. Eu quero ler Isaías 43, verso 2. Veja o que diz o profeta Isaías da parte de Deus, uma promessa para Israel. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. As águas como o símbolo aqui das tempestades da vida, daquilo que nos traz terríveis medos. A mais terrível tempestade é o medo da perdição eterna, a possibilidade da eternidade sem Cristo. Quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Jesus se compadece, se faz presente na aflição dos apóstolos e da sua vida, e faz isso para nos ajudar a vencer as aflições. Algumas pessoas estão tomadas de medo, falta-lhes fé. O Senhor Jesus Cristo, o autor da fé, quer ajudá-la a vencer esse medo, quer ajudá-las a superarem a falta de fé. Há pessoas sofrendo com baixíssima autoestima. Em Jesus poderão vencer o medo que tem de serem irrelevantes, pouco importantes, sem graça, sem atrativos. Há pessoas sofrendo com rejeições, em Cristo são acolhidas. Há pessoas sofrendo opressão demoníaca, em Cristo, Satanás e seus anjos, que são os demônios, são repreendidos e expulsos. Há pessoas frustradas porque não alcançaram os alvos planejados para essa vida. Há pessoas abatidas. Você precisa saber que a mão de Deus está estendida a você para levá-lo, para ajudá-lo a vencer os seus medos. Mas o texto bíblico também nos diz que há uma mão estendida a nós, que é a mão de Deus, acima de tudo, para nos salvar da falta de fé. Jesus quis apresentar os planos do Pai aos seus apóstolos, mostrando-lhes que ele era o Salvador e não um líder político. Quis ajudar os apóstolos a vencerem os seus medos. Eles precisariam saber que não estariam sozinhos quando Jesus ascendesse aos céus. Agora Jesus está com clareza mostrando-lhes que eles precisavam vencer a falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não é possível nos relacionarmos de modo saudável com Deus. Aqui, meus irmãos, Pedro, em sua impulsividade, ao ver que Jesus andava sobre as águas, disse: Senhor, manda-me ter contigo se és tu mesmo que está andando sobre as águas. Jesus disse: Pedro, vem. Você não sabe que se for da minha parte vai dar certo? Então vem. E Pedro começa, meus irmãos, a andar sobre as águas. Ele deveria continuar olhando para Jesus. E nesse momento, de algum modo, se distrai. Olha para o mar, ele que era pescador, conhecia muito bem os riscos do mar, e daquele lugar profundo, no mar da Galileia, numa madrugada, com um vento fortíssimo, tira os olhos de Jesus e começa então a olhar para o seu medo, motivado pela força do vento. Grita então: salva-me, Senhor. Quando Jesus estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, a sua iniciativa de vir foi tão boa. Por que não continuou olhando para mim? Por que não continuou crendo? Porque seus olhos se afastaram de mim, Pedro. Quando subiram ambos ao barco, Jesus e Pedro, o vento cessou. E certamente Pedro pensou: por que eu não continuei crendo naquele que multiplica pães e peixes, naquele que já tinha acalmado vento e mar em outra ocasião? A palavra de Deus nos diz que todos o adoraram. Não era mais aceitável pensar em Jesus como um líder político, um profeta, um pregador somente. Jesus é Deus. Verdadeiramente és vindo de Deus, és filho de Deus. Jesus concede verdadeiras experiências que nos solidificam a fé. Pedro ainda tinha dúvidas. Jesus lhe deu a possibilidade de crescer pela fé. Jesus atendeu ao clamor de Pedro e certamente Ele está de olho em você para ouvir o seu clamor nessa noite e transformar a sua vida. Você precisa crer. Segundo aos Coríntios 5,17 nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você continuará crendo em Jesus, como se ele fosse qualquer coisa menor do que o próprio Deus? Creia nele. Não faça como um homem que, ao ir viajar, buscou o mapa daquele longo trajeto, revisou os trechos e saiu para viajar com segurança. Depois de algumas horas de viagem, percebeu que um trecho parecia pouco cuidado. Ele olhou para o mapa dizia que de fato aquele era o trajeto correto para o seu destino final. Mas ele não acreditou
que o mapa estivesse correto. A estrada lhe parecia muito ruim. Ele não estava disposto a enfrentar aquele momento de estrada esburacada, difícil, complicada. Ele então resolveu discordar do mapa e criar sua própria rota. Muito tempo depois, ao perceber que nenhuma placa de sinalização indicava a proximidade do seu destino final, ele então buscou informações com algumas pessoas que encontrou. E uma dessas pessoas disse-lhe: deixe-me ver seu mapa. E então aquele homem disse: olha, eu vim conferir se o seu mapa estava errado, porque essa estrada está errada, mas o seu mapa está certo. Por que você não continuou fazendo aquilo que o mapa indica? Aquele homem disse: quando eu percebi as dificuldades de um trecho da estrada, eu desisti de obedecer o mapa. A resposta que ele ouviu da pessoa a quem pediu informação foi: você aprendeu da forma mais dolorosa, que é melhor enfrentar algumas dificuldades no caminho certo, do que buscar um caminho aparentemente sem dificuldades, mas que é o caminho errado, que não te levará ao seu destino esperado. Você crê em Cristo? Ou quando as dificuldades aparecem, você decide tomar a dianteira da sua vida? Você continuará crendo no Senhor Jesus? Você entregará sua vida sem reservas a Ele? Se você ainda não creu nele, creia nele nessa hora. Jesus é o mesmo que estendeu a sua mão a Pedro, estende a mão a você. Ele sabe das suas lutas e dos seus medos, mas ele sabe, antes de tudo, que você precisa dele, e você precisa viver pela fé para relacionar-se com ele, para viver na presença dele. Nessa vida, ter conforto, ter fama, ter lucro, ter saúde. Nada disso substitui Cristo. Se qualquer elemento desses que eu mencionei tem sido a razão da sua alegria e não Cristo, você está correndo um sério risco de perder a sua alegria. Creia em Jesus Cristo. Jesus é a mão de Deus estendida a você. Creia nele nessa hora. Ele não mudou. Ao experimentar o toque da mão dele estendida, Pedro viu um novo mundo se abrir para ele. Ao experimentar Cristo, você verá que ele é Deus, o Filho de Deus. Você verá que nele você estará seguro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e se vier a crer em Cristo, também a tua casa. Deus, pois, te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós somos muito gratos a Ti por todo o amor que temos visto na história do Senhor por nós. Por Tua mão, Senhor, sempre estendida a providenciar-nos um novo e vivo caminho na pessoa de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não esquece de nós, conhece as nossas lutas e as nossas dores, sabe dos nossos medos e das nossas aflições e sabe, acima de tudo, que o mais terrível problema que podemos enfrentar é a eternidade sem o Senhor. Cremos que o Senhor, na cruz, abriu-nos o caminho novo e vivo para o céu. Ajude-nos a perseverar nesse caminho. Ajude-nos, Senhor, a continuar espalhando essa mensagem. E se alguém que nos ouve ainda não creu, Senhor, abra-lhe o coração para que creia e seja salvo, seja salva. Viva pela fé em Teu nome. Nós apresentamos diante do Senhor cada vida que conosco ora nesse momento. O Senhor sabe dos seus medos, das suas dúvidas, das suas lutas. Ajude-as, ó Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Entregamos nas mãos
transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda aflição e também o amor, frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos A usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos A usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode Deus tudo pode fazer. fazer. Deus tudo pode fazer. Deus tudo Sim, pode fazer. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Pode fazer. Ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor Ele pode transformar em bênçãos para Olá, eu sou o pastor Tarcísio Guimarães, presidente da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, e quero compartilhar com você um comunicado acerca da reunião da nossa diretoria estatutária ocorrida no dia 19 de junho de 2020. Diz assim o comunicado: comunicamos aos membros e demais frequentadores da Primeira Igreja Batista em Divinópolis que no dia 19 de junho de 2020 realizamos reunião virtual com a participação de todos os membros da diretoria eleita para o mandato 2019-2021. Quando analisamos o decreto municipal número 13.822, que dispõe sobre as regras para a retomada das práticas religiosas em meio à pandemia da Covid-19
no âmbito do município de Divinópolis, estado de Minas Gerais. Considerando que, no artigo 1º do decreto municipal, fica recomendada sobremaneira a adoção de meios virtuais para as celebrações ou encontros, considerando que as autoridades sanitárias do estado de Minas Gerais e do município de Divinópolis têm alertado a população acerca da elevação na quantidade de casos confirmados e de óbitos por Covid-19 nos últimos dias, considerando que a assistência espiritual e social prestada pela Igreja tem sido mantidas neste período de pandemia, especialmente com a utilização de meios eletrônicos, considerando que as vidas são o bem maior confiado pelo Deus Criador à sua Igreja e que a Bíblia Sagrada recomenda-nos o cuidado integral com a vida, desejando que cada pessoa vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como nos diz terceira epístola do apóstolo João, verso 2, decidimos unanimemente e com apoio integral dos ministros que servem na sede da igreja, manter a suspensão de todas as nossas atividades presenciais, ficando reservado o dia 3 de julho de 2020 para nova reunião avaliativa do cenário local e estadual, quando informaremos aos membros e demais frequentadores acerca das novas deliberações da diretoria estatutária. Em oração ao Deus eterno e em cooperação com as autoridades sanitárias, trabalharemos para que as grandes dificuldades dos nossos dias sejam superadas. Continuaremos em preparação para a retomada das nossas alegres e edificantes reuniões presenciais em tempo oportuno, com segurança para todas as pessoas que celebram ao Senhor em nossas dependências e que são muito valiosas para a centenária comunidade batista divinopolitana. Muito obrigado por sua atenção.